tentativa de um blog. Eu comecei a leitura num dia chuvoso e frio. Depois eu fiz uma gravaçãozinha dentro do trem, que é onde eu adoro fazer leituras, mesmo que o som não seja favorável, né? Hoje eu vim falar sobre a tão polêmica Colleen Hoover. Eu já estava querendo conhecê-la porque ela é a famosinha do momento, todo mundo lê ela. Queria saber, né, a minha opinião sobre ela. Todo mundo fala que o livro é maravilhoso, inclusive pessoas que não costumam ler esse tipo de literatura falam que é bom. E aí eu escolhi ler Verity, é assim que acaba. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu me surpreendi. Hoje falaremos sobre esse livrinho aqui, Verity. Eu amei a capa, achei super interessante, achei linda. É um livro 320 páginas, não é tão pequeno, mas assim, você lê em 2 dias no máximo, se você tiver poucas coisas para fazer no seu dia, ou se você tiver nada, você lê em 1 dia. E é uma leitura que flui, a diagramação é ótima, então rola. Eu não sei nem por onde começar a falar desse livro, cara. Eu dei 4,5, porque acho que eu tenho medo, sabe, de dar 5. Não sei, achar que eu tô equivocada ou que eu não merecia tudo isso. 4,5, bem criticamente pensando sobre esse livro. Vou resumir a história, assim, sem dar spoilers, óbvio. Pra quem não sabe, quem não conhece, não faz ideia sobre o que se trata. É um thriller, livro de suspense, o que já me atrai muito. Eu não sabia que era isso. E eu fui ler a sinopse. Na sinopse já diz o seguinte: Lowen, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, é uma escritora e ela trabalha numa editora que foi procurada para que ela continuasse os livros de uma autora super famosa, autora de best-seller, porque essa autora tá doente e o marido dela queria que a série de livros dela fosse concluída, só que ela não tem condições de fazê-lo, então ele contrataria essa mulher para poder fazer isso para a esposa dele. Ela teria que ler e tal, porque segundo ele, ela tinha uma escrita parecida com a da esposa, enfim, então ele achou que poderia dar certo. Ela é convidada a ficar algumas semanas na casa dele e lá ela descobre um manuscrito da autora que fala de coisas muito pessoais. Ela já começa também sabendo que esse cara, né, junto com essa autora, perdeu 2 filhas, tem a ver com essa morte. E ela fica na dúvida se ela vai falar pro marido dela, que é o Jeremy, e a autora se chama Verity. Verity é a autora dos best-sellers. Ela fica nessa de, ai, será que eu conto pra ele ou não e tal, porque ela pode ter mexido num lugar que ela não deveria. A Verity, será que queria ter confessado tudo isso? Enfim, aí o livro gira em torno dessa narrativa, mais ou menos. E o que eu já começo dizendo que eu achei interessante nesse livro, me lembrou muito o tipo de escrita de um clássico, dos clássicos no geral, em vários aspectos, o que me atrai demais, que eu amo ler livros clássicos. Com um clássico numa pegada contemporânea, então fluiu muito, e em um thriller. Então, assim, eu achei bem genial o que a autora fez. Eu já comecei achando interessante que é uma história sobre escrita, sobre livro, sobre leitura, então eu sempre gosto disso, quando a história gira em torno de um escritor de livro, ou de uma pessoa que gosta de ler, enfim, eu já curto isso. Outra coisa interessante é que o início do livro já começa com um acidente super pesado em que a cabeça, sei lá, o cara é atropelado e espirra sangue na Lowen, enfim. Ai, vou fazer uma obra uma hora dessa. Enfim, a Lowen tem esse sangue espirrado nela e é nesse episódio que ela acaba conhecendo o Jeremy sem saber que ele tem essa proposta. Enfim, é uma coincidência que acontece, né? Uma coisa clichê, achei, mas fluiu. Já começou assim, bem marcante, ou seja, um impacto logo na primeira frase do livro. Eu gosto desse tipo de coisa. Outra coisa que foi muito interessante pra mim, que eu curto muito nos livros clássicos, é uma história contada dentro da história em si. Por exemplo, a autora, e você não sabe de fato quem é o protagonista dessa história. Você não sabe se a protagonista é a Verity, que eu, pelo menos, não saberia definir de fato.
Você não sabe se é a Verity, mas não é a Verity que tá contando a história, ou se é a Lauren, que é essa autora que quer continuar a história dela, porque é ela que conta tudo, que explica, que lê o manuscrito, é o sentimento dela e tudo mais, só que ela tá contando sobre a história da Verity. Então, quem é o protagonista de fato? É um jogo... Tudo bem que eu acho que é muito mais a Verity do que a Lauren, mas ela que conta a história, então ela não é tão coadjuvante assim na história, entendeu? Eu já comecei curtindo daí. Isso faz com que exista um mecanismo que existe na leitura, na escrita, na verdade, um mecanismo que existe na escrita de metalinguagem. Por exemplo, a escrita falando sobre a escrita, ou um cantor falando sobre música. É tipo um espelho, sabe? O ser humano falando do que é ser humano. Nesse livro, no caso, é o livro falando sobre um livro. História contando uma história. A narrativa, o livro contando uma história que está dentro desse livro, dessa narrativa primeira. A narrativa é sobre a Lauren e a Verity, mas dentro dessa narrativa tem alguém contando uma história. Então você se perde, você não sabe se é a história da Verity, ela contando em primeira pessoa, porque é o manuscrito dela, ela escreveu como se fosse um diário, ou se é a Lauren contando, que também conta em primeira pessoa, mas às vezes conta sobre a Verity em terceira, conta em primeira. Isso tem muito nos livros clássicos, que eu destaquei alguns aqui, que foi que a gente pode ver isso na Odisseia, que o Odisseu sai da casa dele. Odisseia conta os 10 anos que ele viveu fora de casa, tentando voltar para casa depois da guerra, da Ilíada, né? Da guerra de Troia. Vários momentos tem alguém contando a história dele, e aí você se perde. Não é que você se perca na história, mas você esquece que é o Odisseu contando, ou que é uma outra pessoa contando, porque só tá falando do Odisseu. E eu acho isso muito interessante. Tem esse Frankenstein também, que o cara lá, né, vamos dizer, principal da história, ele tá falando sobre as cartas de alguém que escreveu. Então aí você acaba... Aí no final, a autora te relembra que a história é sobre o cara que tá contando e não sobre quem tá sendo contado. Em Olhar Lírios do Campo também tem isso. Achei muito interessante. Em Úrsula também tem isso. Dom Quixote... São outras pessoas contando a história daquela pessoa ou contando uma outra história, e você por um momento esquece de que aquela história é daquele protagonista. O protagonista acaba sendo outro em outros momentos, e isso volta também, né, em algum momento. Outra coisa que é muito comum em livros clássicos, que tem nesse livro e que eu amei: o final fica em aberto. E essa é a grande polêmica desse livro, que eu vou voltar nisso daqui a pouco. Mas é um final... Você não sabe se o protagonista da história fez aquilo realmente ou não. E você foi induzido pela narrativa inteira de que ele teria feito. Mas tem alguns momentos em que o narrador te coloca a dúvida se o protagonista fez mesmo ou não. E no final do livro, é você quem decide o que aconteceu. Mas teve gente que achou isso muito forçado, então eu prefiro acreditar que ela realmente é culpada na história. Mas, sinceramente, não sei. Ficou bem corrido e foi por isso também que eu não dei 5 pro livro. Porque esse final ficou muito corrido, e nos agradecimentos ela se desculpa por isso, porque ela diz que foi um final assim corrido, porque ela tinha um prazo de não sei quantos dias para entregar esse livro, e enfim, foi realmente uma correria. Ela se desculpou por isso, e realmente, antes de ler esses agradecimentos, eu achei esse final muito corrido, que ela poderia desenvolver mais um pouquinho, mas não foi o que ela fez. Mas tem essa questão, né, do final, você quem decide de acordo com o que aquele livro foi para você, do que você assimilou. Outra característica que tem de clássicos e que eu gosto muito, se fala muito de memórias, de sentir saudade de tempos passados, de ser um eu lírico perdido, que não sabe o que fazer, que tem um psicológico meio perturbado, vamos dizer assim. E outra,
Isso também eu acho muito interessante, que geralmente acontece em livros clássicos. Os personagens, eles não sabem se estão vivendo uma realidade ou se eles estão alucinados em algum momento, ou tá tendo alguma alucinação, tá tendo alguma visão, que fica essa dúvida se aquilo que está sendo vivido é real ou não. Então, me passa muito por esse tipo de situação. Iluminado também tem isso, que eu tô lendo esse livro. Esse mês eu tirei só para ler livros de terror e suspense, o que foi muito bom. Outro ponto que eu destaco como importante para mim é uma questão que eu não sei o que vocês acham sobre isso. Quem já leu pode comentar aí e a gente conversa a respeito. O Jeremy é um homem muito incrível, muito perfeito, e me incomoda esse tipo de narrativa porque homens não são perfeitos, entendeu? O ser humano no geral já não é, mas quando o cara é homem, isso fica um pouquinho mais... Eu posso estar falando um grande preconceito aqui, mas enfim. O que me incomoda nas narrativas e nas histórias que eu escuto a respeito de homens. Ele é muito perfeito, é muito bom, é um ótimo marido, faz sexo como ninguém, é um ótimo pai, um excelente pai, ele é isso, ele é aquilo e tal. Em alguns momentos, ele tem tipo um surto, joga comida, não sei aonde. Ele é meio agressivo. Em alguns momentos eu fico na dúvida se ele tem alguma coisa a ver com tudo isso que aconteceu ou não. E no final, na carta lá do final, que a Verity faz, ela dá a entender que ele já sabia, mas que não fez nada a respeito disso. Tentou fazer alguma coisa contra ela, mas preferiu não fazer. Mas aí eu não sei até que ponto ela era persuasiva ou manipuladora, não sei até que ponto ela era isso ou que ele era ruim ou não. Desconfio muito de Jeremy, não engoli. E eu esperava que a qualquer momento iria ser um psicopata com a Lauren, enfim. Não sei, pode ter sido muita ilusão da minha cabeça por eu pensar como eu penso a respeito de homens, né? Enfim. Mas eu não gostei dele ter sido esse bonzinho o tempo inteiro no livro, não. Confesso. E a outra questão é que quando chegou ao final, que a Lauren decidiu o que ela decidiu a respeito de falar sobre essa carta, né, pro Jeremy, eu fiquei me perguntando, nossa, ela criticou tanto. Nesse momento pode ter um pouquinho de spoiler, mas acredito que pra quem não leu não vai entender nada. Ela criticou tanto a Verity que ela conheceu no manuscrito, né? Pelas coisas que ela fazia com o Jeremy, e agora ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. A respeito de contar as histórias como elas realmente são. Também no sentido de, uma certa forma, tá manipulando ele, né? Com a verdade ou a mentira. Enfim, ela acabou se tornando o que ela mais criticava, julgou tanto. Foi a impressão que eu tive e a dúvida que ficou para mim. É uma coisa pra gente pensar e questionar. E isso é bom desse livro, porque você sai com... Isso é um livro bem escrito que não dá respostas, mas que essa é a intenção da literatura. Não é uma espécie de Os Garotos Corvos que você sai sem respostas, sem sentido de várias coisas. Que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esse livro que era hype em algum momento e eu não sei por qual razão ele se tornou. Mas tudo bem. É um livro que não deixa pontas. O livro não deixa pontas, mas ele te leva a pensar e questionar sobre outros assuntos tratados dentro do livro. Sobre finais ou não, sobre meios ou não, que poderia ter levado a certos comportamentos ou não, entendeu? Então, isso sim é um livro bem escrito pra mim, ainda que não tenha todas as respostas que a gente gostaria de ter, né? Outra questão que eu achei essencial assim que eu comecei a ler sobre o manuscrito da Verity, em, sei lá, talvez 15% do livro, enfim, bem no comecinho, que é a questão sobre maternidade. Esse é um livro que a gente pode pensar maternidade de maneiras completamente diferentes, não habituais, e eu gostei muito disso. Por quê? Eu gosto de tudo que rema contra a maré, que vai contra o sistema. Gosto que a realidade das coisas sejam mostradas. E nesse livro, a maternidade não é desejada. Aquela coisa de nascer o filho, nasceu a mãe.
é fato e mostra muito bem, até de uma maneira talvez pesada, pela cultura que temos de maternidade, que não são todas as culturas que têm da mesma forma, e isso nem sempre foi assim. É importante enfatizar isso, que eu sempre falo, que maternidade, família, criança, infância, nada disso um dia foi como é hoje. Foi mais a partir do século XIX para cá que essa ideia de família, de mãe, de maternidade, de amor, de instinto materno, de a mãe tem que amar o filho acima de todas as coisas, que isso passou a existir, que a mulher só será completa quando tiver um filho. Essas coisas não existiram desde sempre. Elas têm um contexto, têm uma data. É importante falar sobre essa maternidade não romantizada que a Verity vem mostrar para nós. E eu achei muito interessante, embora pesado, embora indigesto muitas vezes. Gostei muito dessa abordagem. E o que me lembrou sempre me lembra nesse tipo de narrativa assim, né, que fala sobre maternidade não romantizada, né, as alegrias da maternidade. Que de alegria ali eu não vi nada, né, o nome pra mim é muito mais uma ironia. E é mostrando a realidade do que é ser mãe, né, e que a mãe passa por cima de um monte de coisa pra ter que ficar com as crianças, sustentar e amar e cuidar, e muitas vezes não tem esse amor, mas se sente na obrigação de dar conta, né, daquela responsabilidade ali. A Verity nos mostra essa outra visão sobre maternidade, e é pra gente pensar, né, que nem todo mundo nasceu pra ser mãe, nem todo mundo quer ser mãe, e que isso precisa ser respeitado para que as crianças não sofram. É simples. Uma mulher pode sim não querer ser mãe e tá tudo bem. Melhor do que ela se tornar mãe e ser uma péssima mãe, porque não é o que ela realmente quer. E não adianta, não é todo mundo que a criança nasce e que em algum tempo o amor vai passar a existir, vai passar a nascer, que não vai. E tá tudo bem. A pessoa não é obrigada. Ou que a pessoa vai ficar feliz em todos os momentos do que é ser mãe. Cara, eu acho que isso nem existe mais. Eu acho que as pessoas estão mostrando mais a realidade, que não é fácil, principalmente nos primeiros meses e anos de uma maternidade, pra gente realmente desconstruir isso e ser mais empático com as mulheres, tanto as que decidem ter e que precisam de uma rede de apoio, isso é fato, tanto as que não querem ser porque não querem passar por tudo isso, ou enfim, tem as suas questões, os seus motivos e tá tudo bem. Então foram esses os pontos que eu achei super interessantes. Eu gostei muito desse livro, eu me surpreendi, é realmente digno de hype. Outra coisa, esse livro é para maior de 18 anos. Eu sei que muita gente não respeita isso porque o público leitor, e a dona Colleen Hoover é bem engraçadinha, porque ela sabe que o público leitor dela é de adolescente. Como é que ela faz um livro desse, né? Mas tudo bem, é uma coisa que eu também não vejo problema de ser passada ou falada para adolescentes. Eu não vejo problema nenhum com isso, até porque, né, como a minha afilhada disse, esses adolescentes já são pais e mães, então eles sabem muito bem o que é isso, não é mesmo? Então a gente precisa também parar de criar esse tabu, né, com relação sexual na adolescência. Isso só precisa ser conversado mais, cada vez mais, para que eles saibam se cuidar, se proteger, se prevenir. Enfim, uma maternidade na adolescência é realmente uma coisa que é totalmente fora do comum, enfim, por várias questões, que uma pessoa adulta já não tem muito psicológico para ser mãe, dependendo da situação em que ela esteja. Mas no adolescente, que a cabeça é uma grande confusão, que é tudo para ontem, eles têm uma noção de realidade completamente diferente de um adulto. Então, assim, imagina você ter um filho nessa idade. É um assunto que precisa ser realmente conversado. Eu estou aqui também para isso. Eu espero que as pessoas tenham entendido, né, as minhas impressões sobre esse livro, e a gente está aqui para conversar, para falar sobre, para agregar conhecimento, e eu queria que vocês me dissessem quais foram as impressões de vocês, o que vocês acham, se vocês têm curiosidade de ler esse livro. Enfim, é isso, gente.